Iniciada a gravação, presidente. Ok, obrigado. Doutor Walker também? Ok. Bom, retornando à sessão, vamos julgar agora o item 33 da pauta. Que originalmente teria sido julgado no dia... Só um minutinho. No dia 17, no turno matinal, de relatoria do doutor Rafael. Doutor Rafael, o senhor está com a palavra. Muito bom. Presidente, caros colegas, insumos de agroindústria açucareira e álcool. Vamos lá. Esse processo, como ele tem algumas peculiaridades, e eu fiz umas anotações que o relatório ficou bem resumido. Vamos lá. Processo administrativo fiscal no bojo do discute-se glosa sobre créditos pleiteados pelo recorrente, especificamente PIS e COFINS na temática não cumulativa. O termo de verificação fiscal de folhas 429 e o despacho decisório de folhas 460 aos motivos das glosas dos créditos pleiteados pelo contribuinte. Trata-se o presente processo de operação de compensação protocolizado em 2005, que utiliza crédito PIS, PASEP não cumulativo apurado em julho de 2005 no valor de R$120 mil, em virtude de não incidência de tributos para receita de operações de mercadorias para o exterior. Sinteticamente, foram realizadas as seguintes glosas: bens utilizados como insumos, despesas utilizadas como insumos, despesas de depreciação do ativo imobilizado, créditos presumidos da agroindústria e rateio proporcional. No despacho decisório, que glosou todo o crédito pleiteado, a recorrente apresentou manifestação de conformidade, folhas 470, no qual suscita os seguintes bens que, no seu entendimento, gerariam créditos. E agora, eu faço esse processo, como tem uma diferença de disposição no termo de verificação fiscal, na manifestação de conformidade, no acórdão e no recurso voluntário, eu passei a numerar os itens. Eu passei a numerar a partir da manifestação de conformidade. Então, são 21 itens, mas que eu enumero rapidamente. Ferramentas materiais utilizadas na mecanização industrial, bens utilizados como insumos. Ferramentas e materiais utilizados na mecanização industrial. 2, combustíveis adquiridos para o transporte de produto para exportação. 3, custos, sem especificar exatamente quais, com a movimentação de máquinas e veículos utilizados na colheita e no transporte de matéria-prima dos fundos agrícolas para a indústria. 4, combustível para o transporte, sem especificar de onde para onde, de mão de obra para plantio, tratos culturais, colheita, industrialização, bem como agrimensores, engenheiros. Depois, serviços utilizados como insumos. 5, mão de obra paga a pessoa jurídica para manutenção da mecanização industrial. 6, transporte de resíduo industrial, vinhaça. 7, manutenção de equipamentos industriais. 8, armazenagem de álcool e açúcar. 9, transporte de álcool e açúcar para fins de exportação. 10, despesas portuárias. Depois, bens e serviços adquiridos de pessoas físicas. 11, serviços pagos a pessoas físicas para transporte de resíduos na indústria para lavoura como fertilizante. 12, serviços pagos referentes à armazenagem de açúcar. Depois, despesas com exportação. 13, custos com serviços portuários relativos ao recebimento, armazenagem e embarque de mercadorias. 14, custos com transporte rodoviário, sem especificar quais, para os terminais portuários. 15, despesas com estadias. 16, despesas com exportação excluídas por proporcionalidade. Depois, depreciação. 17, depreciação de colheitadeira de cana. 18, depreciação do local onde a cana onde a loja a cana é colhida. 19, depreciação do laboratório de desenvolvimento agrônomo. 20, menciona transporte agrícola nesse capítulo da manifestação de conformidade, sem especificar se diz respeito à depreciação dos equipamentos ou outro argumento. Depois, despesa de arrendamento agrícola. 21, crédito sobre aluguel de fazendas. O acordo do RJ em Ribeirão Preto, ao analisar a manifestação, manteve todas as glosas. O acordo apontou ainda que não teriam sido impugnadas as seguintes glosas: 1, despesa de depreciação de ativo mobilizado. 2, crédito presumido de agroindústria. 3, aluguel um projeto social. As matérias arguídas pela recorrente em sua manifestação foram assim decididas pela DRJ. Bens utilizados como insumos, mantida a glosa em razão do entendimento que os bens não se desgastariam com o contato com o produto final.
Serviços utilizados como insumo, mantidos as glosas em razão da recorrente não haver se desincumbido do ônus de identificar especificamente cada serviço, apontando a nota fiscal, data e valores, partindo de uma negativa geral. Apontou que houve destaque específico em relação a serviços de manutenção da mecanização industrial e transporte de resíduos industriais em ASA, mas que esses serviços não seriam aplicados ou consumidos no produto final. Mantidos as glosas, os valores pagos às pessoas físicas por expressa vedação legal. Despesas com frete e armazenagem. A glosa foi mantida em razão do fato de que esse direito de descontar créditos calculados em relação à armazenagem somente foi reconhecido a partir da Lei 10.833 de 2003, publicada em dezembro de 2003. Depreciações. A glosa foi mantida em razão do fato que a recorrente não teria se desincumbido do ônus de provar que as despesas contabilizadas nas contas administração e planejamento, laboratório e micro, são insumos. Arrendamento agrícola. A glosa foi mantida a partir do entendimento de que a expressão prédio não poderia ser interpretada para abranger também uma fazenda. Método de apuração do crédito presumido. Como o interessado obtém receitas de venda de açúcar sujeita a incidência não cumulativa e de álcool carburante sujeita a incidência cumulativa, seus custos, encargos e despesas comuns estão sujeitos às diferentes sistemáticas de apuração, na forma do artigo 3º da Lei 10.637. A DRJ, identificando que a recorrente não possui sistema de contabilidade de custo integrado com a escrituração, aplicou o método de rateio proporcional aos custos, despesas e encargos comuns. Como resultado da análise, foi proferida a seguinte emenda, que eu não vou ler, que eu já resumi. E, resignada com a decisão prolatada, a recorrente interpôs recurso voluntário, é o relatório. Pode ir ao voto. Ok. Admissibilidade. Recurso tempestivo em matéria de competência de colegiado. Preliminar de nulidade, elaborado no corpo do recurso. A preliminar de nulidade ela não está como preliminar, mas no recurso voluntário, a recorrente mencionou que os trabalhos da fiscalização foram nulos. Então, eu interpretei como a preliminar de nulidade que eu tenho que abordar até sob pena de embargos. A recorrente alega que o procedimento foi nulo em razão dos serviços terem sido executados, o serviço da fiscalização, de forma precária. Como já informado anteriormente, a presunção sem amparo em lei não torna ineficaz o procedimento fiscal, devendo ser considerado nulo. Isso aqui é a citação. Devendo ser considerado nulo todo o procedimento fiscal. Botei recuo ali. Todavia, agora não aponta prejuízo, muito menos em que medida a presunção supostamente realizada pela fiscalização haveria maculado seu direito, razão pela qual a preliminar deve ser afastada. Esse colegiado tem entendimento no sentido que não há de se falar em nulidade quando a decisão atende os requisitos formais, previsto no 31 do 7235, nem no 59 não ocorre preterição de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa contraditória, que as decisões estão devidamente fundamentadas e que o contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada. Então, eu afasto a preliminar. Ok. Senhores, alguém discorda? Estão afastados por unanimidade. Presidente, agora, matérias que a DRJ tratou como não impugnadas. Vamos lá. O acórdão em exame apontou que não teriam sido impugnadas as seguintes glosas: despesa de depreciação de ativo mobilizado, item D, crédito presumido da agroindústria e conta aluguel projeto social. No recurso voluntário, a recorrente alega genericamente que abordou todas as matérias. Todavia, faz uma confusão ao afirmar que abordou as despesas de depreciação do ativo imobilizado, aquisição de insumo de pessoa física e despesas contidas na conta de aluguel. Então, ela se defendeu no recurso voluntário de um ponto que não tinha sido mencionado na manifestação de conformidade, no acordo da DRJ, e não se manifestou sobre outro ponto. No recurso voluntário, ela afirma que abordou um ponto que não estava listado, aquisição de insumo de pessoa física, e se mantém silente quanto ao crédito presumido da agroindústria. Quanto à depreciação, na manifestação de conformidade foram abordados expressamente: depreciação de coletadeira de cana, depreciação do local onde aloja a cana, depreciação do laboratório de desenvolvimento e menciona o transporte agrícola. O crédito presumido da agroindústria, apesar de tratado na decisão da DRJ como matéria não impugnada, foi objeto da decisão, no que diz respeito tão somente ao método de apropriação, razão pela qual essa matéria, método de apropriação, pode ser analisado por esse colegiado. Dessa forma, podem ser analisadas as matérias: depreciação de ativo imobilizado e método de apropriação do crédito presumido da agroindústria. Então, reconheço a definitividade da matéria aluguel projeto social. Tá. Pode seguir? Pode.
Definição do conceito de insumo. E aí eu botei em vermelho, pulo tudo, porque já é de conhecimento desse colegiado. Lembrando que a decisão é anterior à nova interpretação. Então, agora eu faço uma ressalva de que os itens do recurso voluntário não coincidem com a manifestação de conformidade. Bens utilizados como insumos. A glosa sobre os bens utilizados como insumos das refolhas 431 se deu em razão do fato que a fiscalização admitiu que alguns deles não se adequavam à definição do conceito vigente à época. No TVF, a menção de que a recorrente complementou a documentação originalmente apresentada, o que foi suficiente para a identificação das contas contábeis. A recorrente impugnou as glosas, bens utilizados como insumos, apontando ferramentas, combustíveis, aí eu mantive a numeração, ferramentas, combustíveis, custo e combustível para transporte. A DRJ manteve as glosas em razão do entendimento de que os bens não se desgastariam com contato com o produto final. Quanto à prova da essencialidade e relevância dos bens, aponta a existência de um laudo técnico produzido pela USP e juntado aos autos. A partir do vigente conceito de insumos, voto por reverter as glosas sobre... Aí eu fiz em tópicos, presidente, para facilitar na hora de elaborar o dispositivo, que eu vi que é uma questão difícil para o presidente. Ferramentas materiais utilizadas em mecanização industrial, combustíveis adquiridos para o transporte de produto para exportação, custos com a movimentação de máquinas e veículos utilizados na colheita e combustível para transporte, mão de obra, plantio, tratos culturais, colheita e industrialização. Aí eu sei que nesse colegiado a gente tem visões distintas em relação aos combustíveis do transporte do produto para exportação e mão de obra, plantio, tratos culturais, colheita. Então, eu recomendo, sugeriria humildemente da gente decidir essa questão e depois partir para o resto do processo. Tá, então vamos botar aqui. Custos com ferramentas, materiais utilizados na mecanização industrial, no tratamento de cana, na balança de cana, na destilaria de álcool. Alguém é vencido quanto a esses custos? Não? Então tá bom. Combustíveis adquiridos para o transporte do produto para exportação. Alguém é vencido? Peraí, esse aí o quê? Combustíveis? Combustíveis adquiridos para o transporte do produto para exportação. Esse eu estou na dúvida. Eu mudou isso aí. Não. Eu estou achando que esse aí é aquela questão da mesma coisa do frete, não é? Quando você fala vencido, você fala o quê? Eu quero humildade. Discordo do relator nesse ponto. Eu estou perguntando o seguinte, aqui ele está dando. Eu estou perguntando quem discorda do relator. Eu estou pegando item por item, eu peguei lá a listagem dele, botei item por item, vou botar os princípios do lado de cada item, deixei até em cada capítulo eu fiz em vermelho. Isso, eu botei até em formatação daqueles pontinhos, que eu vou escrever do lado dos vencidos, aí depois faço o texto final. Então a pergunta quem é vencido nessa questão de... Não sabemos nem ser vencido, mas o vencido pode ser eu. Sim, calma. Eu estou perguntando quem discorda dessa decisão. Pronto, a pergunta é essa. Quem discorda da decisão? Vinícius. Você está chamando isso aqui de bens utilizados como insumos, né? Exato. No termo de verificação fiscal... Ele argumenta que não entra em contato, que não é insumo. Está no termo, Rafael? Tem. Eu sei. Onde que está isso no termo? Desculpa. O termo está as folhas 429. 429? Tem o termo e tem o relatório. Aí o 429 ou é o termo ou é o relatório. Eles estão... Aqui portanto, foram glosados os créditos relativos às contas contábeis da área agrícola. Aí tem, né? Combustível, consumo de lenha, isso aí está incluído tudo, né? Isso. Os industriais, laboratório, lubrificantes. Aí está separado. Esse é o problema desse processo. Os tópicos não estão abrangendo os mesmos itens.
Peraí, foram glosados os créditos relativos às contas contábeis da área agrícola. Aí tem transporte de resíduos, transporte de vinhaça. Não é isso não. Não é esse ainda. Agora, a gente está falando do transporte, combustíveis adquiridos para transporte do produto, ou seja, o produto já está pronto, produto acabado. Eu sei, não. A exportação é essa? É que a gente vai chegar nos outros, Vinícius. Não, é que eu quero saber onde que está esse título que ele põe aí, bens utilizados como insumos, no termo de verificação fiscal. Deixa eu abrir aqui. Porque o termo de verificação fiscal, ele glosa exatamente por contas. O centro de custos? Por contas. Ele pega contas contábeis e vai glosando e tal. Então, assim, eu quero ver se a gente está sendo exauriente nessa análise aí, porque você está pegando um termo, bens utilizados como insumo. O que está abrangendo, na verdade, na ótica do termo de verificação fiscal? 429. Sim, mas na hora que ele faz a análise, ele está abrindo um por um. Eu tô... Ele está abrindo, ele está dilacerando. Né? Então tá bom, você vai tratar de tudo isso ao longo do voto. Sim. Então aqui a gente está vendo... A gente só parou agora... É porque esse combustível para o produto final não teria que estar lá na frente, não? Mas você está tratando agora. Eu segui a topologia, exatamente, eu segui a topologia da manifestação de conformidade. Tá bom. Entendi, que é exatamente a topologia que a DRJ também assume, né? Mais ou menos. Essa que é a dificuldade desse processo, que não é exatamente a mesma. Porque o bens utilizados como insumos para a DRJ, ela põe assim, a fiscalização glosou os créditos relativos às contas contábeis da área administrativa e os créditos relacionados às despesas do tipo transporte de resíduos industriais e de materiais de manutenção civil. Isso você está em que folhas, Vinícius? No TVF? Isso. Não, isso aqui eu já estou na manifestação. Exato. No acórdão da DRJ. Então por isso cada um usa uma classificação diferente. Peraí, deixa eu ver qual que... Deixa eu entender o que você está fazendo. Eu fiz todos batendo o TVF, a manifestação, o acórdão, o recurso voluntário. Entendi. A tua abordagem aqui é exatamente de acordo com o recurso já, a sua separação. Com a manifestação. Porque na manifestação tem coisas que não tem no recurso. Mas aí você não tem que analisar. Não, mas eu só ponto... Não, nesse caso eu não analisei. Eu pontuei no começo e agora só analiso as que foram recorridas. Entendi. Então, das 21 vão ser analisadas 12, mais ou menos. Subsequente, então, você só... Depois que você fez a circularização do objeto, aí você está agora... Exatamente, analisando um por um dos que foram abordados. Então vamos lá. A glosa... Mas eu vou achar o combustível aqui no TVF. Aqui, cara, Aqui você precisa entender a sua... Bem... Como é que você faz a referência aqui, cara, quando você vai jogar bens utilizados como insumos? Certo. Aí você pega assim, bens utilizados como insumo. Na manifestação de conformidade. Aí a DRJ manteve as glosas. Não, você tem que fazer esse confronto aqui. Você já definiu qual que é o seu objeto lá. Certo. Eu quero saber o que ele está falando no recurso voluntário, porque o recurso voluntário ele pode ter trazido rubricas diferentes para isso de bens utilizados como insumos. Você pega aqui o que está na manifestação de conformidade, traz para cá, isso está sendo refletido de novo no recurso voluntário? Está. Essa classificação aqui? Quando não está, eu aponto. Tá. Ferramentas e materiais. Então, por exemplo, se eu for lá no recurso voluntário, eu vou ver que
Ferramentas e materiais utilizados na mecanização, está nesse tópico bens utilizados como insumos? Exatamente. No recurso voluntário, que está aqui a folhas 535, deixa eu só checar, porque o recurso voluntário é uma cópia da manifestação. Então, quando põe um processo não é em papel, para errar também não é difícil. Ele fala aqui no bens utilizados como insumos. Tá. Combustíveis adquiridos. Aí aqui, o mesmo se diga com relação aos combustíveis adquiridos para o transporte do produto para exportação e os indispensáveis à atividade industrial. Então, ele recorreu dos combustíveis utilizados para transporte, para exportação e para atividade agroindustrial. Certo, beleza. Então, isso a gente já passou, né, Gilson? Oi? Não, o senhor está votando. Não, esse a gente está votando. Não. A gente está votando o combustível para movimentação do produto para exportação. É isso que a gente está votando. Entendi. É isso que a gente está votando agora. Combustíveis adquiridos para o transporte do produto. Beleza, isso aí é o divirjo. Okay. Você diverge. Tá. É isso que a gente está votando. Doutor. Então, assim, só para ficar fixo aqui, ô Gilson, o entendimento. Rafael, você, embora cite manifestação de conformidade ali, eu acho que você deveria citar o que está no recurso, já que você já venceu a primeira etapa de dizer o que ele trouxe no recurso e não trouxe na manifestação, etc. e tal, você deveria citar que está falando do recurso aqui. Então, é o que você está fazendo, certo? Embora você cite manifestação, na verdade você está abordando tudo que ele está trazendo no recurso. Isso, você diz a citação das folhas? Exato. Então tá ok, eu corto as folhas, não tem necessidade. Não está julgando a manifestação, está julgando o recurso. Sim. Já viu que há, vamos dizer assim, simetria entre os dois, beleza. Eu já cortei aqui. Beleza. Foi excelente. Analisou lá na introdução. Isso. Então, beleza. Então... Ok, doutor Walter. Combustíveis adquiridos para transporte de produto. Só esse. Tá, não entendi. Porque tem uma decisão da Câmara Superior agora que ela dá crédito de combustíveis e lubrificantes, mas para aquisição de insumo, né? Putz, é verdade. Porque aí seria para frota própria ainda, né? Porque ela dá a despesa de combustível e lubrificante para frota própria. Quer dizer, o cara tem uma frota própria, ele tem despesas com combustível e lubrificante e utiliza para aquisição. Aqui é venda, né? Aqui na verdade não pode falar que é venda, né? Não, aqui é venda. Importação a gente tem que, sei lá, vamos dizer. Está vendido. Mas, deixa eu concluir. A previsão de crédito na operação de venda é para frete e armazenagem. Essa despesa que ele está tendo aqui é pós-processo produtivo, né? Ele está levando para o porto. Então, eu queria fazer essa diferenciação, porque naquela da Câmara Superior é aquisição de insumo com frota própria. Aqui é o contrário, é aquele pessoal de adubo, por exemplo, que compra o calcário, ele vem no porto, ele pega o caminhão dele, leva no porto, pega o calcário e leva para a indústria. Então, aqui eu vou com a divergência aqui, que é fora do contexto de processo produtivo, e o permissivo legal só dá no frete na operação de venda e armazenagem, que não é o caso aqui. Ok. Doutor Jorge. Ok. Doutor Zé Renato. Nesse caso aqui, eu voto com a divergência também. Porque, na verdade, no frete, a minha posição é de dar, né? No frete. Sim. Seria para venda, né? Mas aqui, combustível no transporte e outra também, é bem genérico isso, né? Eu voto com a divergência. Tá. Corinto. Divergência. Denise. Com a divergência. Eu também voto com a divergência. Que na verdade não é divergência, né? Então aqui, na verdade, aqui foi vencido, aqui foi negado esse combustível,
Foi negado o combustível. Quem foi vencido nesse caso aqui? O relator. O relator. Alguém vai ser voto vencedor? Alguém se candidata? O Jorge não ficou com nenhum voto vencedor, né? Não me inclua porque eu tenho que fazer um monte de coisa, tem reunião amanhã. Tá. Pronto, já me deixou. Que horas que é essa reunião? Tranquilizado. Oi? Jorge vai fazer o voto vencedor, tá, Jorge? Que horas que é essa reunião? É às 2h de Brasília. Tem bastante tempo para dormir. Até lá. Olha, a minha Próximo item é movimentação de máquinas e veículos utilizados na colheita e no transporte de matéria-prima dos fundos agrícolas para a indústria. Alguém discorda do crédito? Não, então foi dado, totalmente. Agora, combustível para transporte de mão de obra para plantio, tratos culturais, colheita e industrialização, bem como de agrimensores, engenheiros, agrônomos e outros empregados qualificados em veículos próprios de TCC. Ficou muito grande, porque eu não sei se todos vão dar, não. Se não der, eu reparto. Tá, vamos lá, vamos ver. Nesse item que eu falei agora, doutor Vinícius. Vamos lá, deixa eu... Estava olhando aqui o... Mas isso aqui, no geral, é transporte de mão de obra. Transporte de mão de obra eu não vou. Não vi. É transporte de mão de obra para executar essas tarefas. É uma coisa só. Exato. É verdade. Exato, Walker. Exato. Entendi. Eu estava vendo aqui o despacho decisório, enquanto você estava lendo aí. Tá. Realmente é transporte. Nome da conta... Enfim, transporte de empregados. Isso mesmo. Então, aí eu vou... Você está votando a favor ou contra? Eu voto a favor, eu dou esse crédito para transporte de empregados. Tudo que eu estou falando é que ele está dando, tá? Isso, o que eu não dou, eu nem coloquei aqui em vermelho. Não, Eu espero, porque aí você vai confundir tudo. Você deu tudo aí. Desculpa, Walker, eu não estou ouvindo. Aqui você deu tudo. Isso. Nesse sim. Eu voto divergência nesse ponto aí. Tá, então você tem que... Aqui é transporte de mão de obra, né? Porque eu copiei, para não dar problema, eu copiei e colei o que usou, o contribuinte usou. Tá. Então, o Vinícius abriu divergência quanto a isso. Tá. Doutor Walker. Com a divergência. Doutor Walker, doutor Jorge. Com divergência. Renato. Com o relator. Ok. Doutor Corinto. Eu vou votar com o relator também, porque eu acho que a gente já votou isso. A gente dizia assim, olha, se isso não é pegar o empregado na sua casa e levar para a sede, não é pegar da sede e levar até o lugar do plantio lá e tal. Essa discussão nós tivemos na sessão passada, Corinto. Inclusive, foi depois das suas considerações que eu observei de forma diferente aquilo que eu estava votando e por isso que eu estou dando esse crédito também. Tá? Realmente foi isso que você fez. Eu gostaria de guardar uma lógica, né, com o que eu venho votando. Ok. Doutor Rafael, não. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Com o relator. O pior que também voto com o relator, de forma que ficaram vencidos, então, Vinícius, Walker e Jorge. Nesse. Tá. O próximo item é mão de obra paga à pessoa jurídica para manutenção da
mecanização industrial. Não. Não? Qual é? Pô, bota teu áudio, doutor. Sem áudio não dá. Rafael, ninguém está te escutando, Rafael. Tá sem áudio. Eu confundi o botão aqui. Então, agora é o item 6. O presidente está corretíssimo, só que ele começa no item 6. E aí a gente fala uma introdução sobre os serviços utilizados como insumos, e aí a gente parte para os 2, 4, 6 serviços utilizados como insumos. 6 serviços? Aqui, ó, o item 6, aqui, o capítulo recursal 6. Eu não tô, é porque eu não... não. Você deu algum daquele? Algum serviço você deu? Deixa eu ver aqui. E se você deu, não está lá no dispositivo, aí você me quebrou, porque eu estou votando pelo teu dispositivo. Certo. Nesse capítulo, eu acho melhor ler aqui, presidente, fica dá menos confusão. Tá, faz como você quiser. A glosa sobre os serviços usados como insumos se deu em fato a fiscalização admitir que alguns deles não se adequavam ao conceito de insumos. E, aí que é importante, bem como em razão da recorrente não haver se desencumbido onde identificar especificamente cada serviço, apontando a glosa, a nota fiscal, data e valores, partindo de uma negativa geral. Nesse ponto, o argumento do Corinto ontem é muito importante, porque essa glosa aqui dos serviços utilizados como insumos não foi pelo conceito de insumos, foi também por uma questão probatória abordada pela DRJ. Apontou que houve destaque específico a serviços de manutenção e mecanização industrial e transporte de resíduos industriais, vinhaça, mas que esses serviços não seriam aplicados ou consumidos no produto final. Então, em relação à manutenção e mecanização, ele entendeu pelo conceito e não pela prova. No TVF, a menção de que a recorrente complementou a documentação, o que foi suficiente para a identificação das contas. A recorrente impugnou as glosas, dentre os serviços utilizados como insumos foram elencados, e aí eu elenco o serviço. Quanto à prova de essencialidade, foi trazido o laudo técnico, a mão de obra paga a pessoa jurídica para a manutenção das máquinas na fase rural é essencial e relevante ao processo produtivo. Por isso eu dou. O transporte para destinação dos resíduos industriais decorrentes da determinação legal, que é a vinhaça, também eu dou. A manutenção dos equipamentos industriais, interpretada como essencial e relevante, como as máquinas rurais. Custo com armazenagem de álcool e açúcar, a modos ao conceito de insumos, também dou. Transporte de álcool e açúcar para fim de exportação, também integra a operação de venda, portanto, também dou. Então, nesse caso foi dado mão de obra paga a pessoa jurídica para manutenção da mecanização industrial, transporte de resíduos industriais, manutenção dos equipamentos industriais, armazenagem de álcool e açúcar e transporte de álcool e açúcar para fins de exportação. Aí parece que está repetindo o transporte de álcool e açúcar, mas foi repetido sim. Tanto pela DRJ quanto pelo contribuinte. Mas isso é diferente, o outro é combustível. Sim, esse é transporte. Isso é transporte. Um é o produto, esse é o serviço. Então, eu dou em relação a esses 5. Que 5, cara? 5 ou 6, cara? O mão de obra, pessoa jurídica, manutenção, transporte de resíduos industriais. O que está em vermelho aí, ó. Os vermelhos. Tá vendo? Manutenção de equipamentos industriais. Isso. Peraí, armazenagem de álcool e açúcar. Mas essa armazenagem, você não tá entrando aí na questão que é o fundamento da glosa. Essa armazenagem de álcool e açúcar, segundo aí o que está no despacho, e depois a DRJ volta a bater nisso, é a questão de serviço, de despesas com... como é que é? Serviços portuários. Então, o que fala aqui o despacho decisório? A despesa portuária está o transporte de açúcar e álcool está na despesa portuária, isso mesmo. Né? Fala assim, da análise dos arquivos, especificamente aqueles relativos às despesas portuárias, quanto contábil, além dos documentos apresentados, verificou-se pela descrição do item que as notas fiscais de serviço não identificam as despesas como de armazenagem
e sim outros serviços portuários de embarque que não possuem previsão legal para acreditamento, tais como acompanhamento de estufagem, armazenagem de contêineres, assessoria logística, despesas com estufagem, despesas com movimentação de contêineres, despesas de seguro, despesas de viagem, emissão de certificados, etiquetas, selos, comissões, rolagem de contêineres, serviços aduaneiros, serviço de operação portuária. Quer dizer, isso eu trato disso depois. Então, olha, eu entendi essa armazenagem de álcool e açúcar, esse que é o problema desse processo. Eu entendi como aquela armazenagem daquele local específico para armazenagem de álcool e açúcar, que ele menciona. As despesas portuárias eu tratei num capítulo próprio. Mas entendeu, Vinícius? Isso tudo que você mencionou agora está no 8, despesas com exportação, que eu gloso. E mantenho a glosa, né? Mas olha, as despesas com armazenagem, a DRJ já tinha concedido. As despesas específicas de armazenagem de... Falado que não era motivo, que a fiscalização já tinha reconhecido as despesas, estritamente falando, de armazenagem. Então, peraí, vou acertar isso aqui. Eu vou tratar essa armazenagem aqui como eu vou jogar para o capítulo recursal 8, para a decisão 8. Ok, aí eu acho que fica até mais claro. Só para a gente continuar aqui um pouco antes, voltando um pouquinho para colher aqui. A mão de obra paga a pessoa jurídica para manutenção de mecanização industrial. Todos dão? Alguém discorda? Essa mão de obra aí, porque eu estou vendo a DRJ, ela fala que é pessoa física. Tem duas mãos de obra. Tem mão de obra pessoa física e mão de obra pessoa jurídica. Então você está falando só pessoa jurídica. Eu dou pessoa jurídica para manutenção da mecanização industrial. Mão de obra para pessoa jurídica, manutenção da mecanização industrial. Lá na frente vai ter mão de obra... Peraí, Rafael. Pois não. Eu estou falando desse agora. Esse tópico. Mão de obra paga a pessoa jurídica para manutenção de mecanização industrial. Alguém discorda? Não, então foi dado por todos. Perfeito. Agora o próximo. Aí eu vou parar na armazenagem. Transporte de resíduos industriais, vinhaça, pagos a pessoas jurídicas. Alguém discorda? Então ninguém é vencido. Legal. Manutenção dos equipamentos industriais. Alguém discorda? Também não. Agora paramos na armazenagem onde o Vinícius estava. Armazenagem de álcool e açúcar. Ponto. Você está dando armazenagem de álcool e açúcar? Não dou mais. Não, a armazenagem, o Vinícius apontou que essa armazenagem que está mencionando é a armazenagem portuária do álcool e do açúcar. São outras despesas, não é nem a armazenagem na indústria do álcool e açúcar. Então, tira isso do dispositivo. Já tirei aqui, inclusive. Então, também tirei aqui. Ótimo. Agora, então, podemos ir no transporte de álcool e açúcar para fins de exportação. Esse não é a mesma coisa que o outro, não? Esse é o serviço, e não o combustível. Aquele é o combustível. Transporte de álcool e açúcar para fins de exportação. Alguém discorda? Transporte também? Serviço. Eu mudei serviço de transporte, para ficar bem claro. Tá. É frete, né? É frete, mas me parece que aqui a glosa é porque é para outros estabelecimentos da pessoa jurídica. Mas não tá isso no voto, Rafael. Eu não vi essa glosa dos estabelecimentos, não, Vinícius. Onde é que tá? Despesas com fretes e armazenagem, no voto da DRJ. Desculpa. Peraí. Eu vi isso aqui, eu tenho que voltar aqui. Peraí, deixa eu ver onde eu encontro isso aqui de novo. Vinícius, nesse processo, cuidado, porque a DRJ, no relatório,
ela relata como se estivesse votando, mas na verdade está só relatando. Isso também gera uma certa confusão quando deu o processo. Eu sei, eu vi. O voto da RBRJ também é muito, muito ruim. Então, Peraí, eu preciso achar que está no despacho. 470? tá, então a gente parou no serviço. A gente está no serviço de transporte de álcool, não é isso? Deixa eu achar aqui para mostrar. Rafael, essa armazenagem de álcool e açúcar aqui não é de operação de venda, não, né? Não, essa armazenagem de álcool e açúcar, que eu já não estou dando mais, porque eu entendi que a armazenagem de álcool e açúcar era uma armazenagem especializada de álcool e açúcar, dentro da unidade, porque é dentro da unidade. Só que essa armazenagem que está tratando aqui como armazenagem, na verdade, ela é armazenagem no porto. E aí isso... Ele não fala, eu atentei a isso, ele não fala informação de lote. Ele vai genérico aqui, você vê que no item 8, no final do item 8 aqui, tem um relatório com todos os serviços no porto. Achei. Achou, Vinícius? Aqui, ó, no tocante ao mesmo item, despesas de frete e armazenagem na venda, também foi identificada a conta contábil Transporte de Produtos Acabados, PJ, que contém diversos lançamentos de despesas com frete entre filiais e armazém. Então, entre filiais... Qual é a página, Vinícius, por favor? Página... Putz, cara, eu estou aqui no volume do... Tem volume? O volume é esse. É o TVE. Eu vou te falar aqui, a página do relatório fiscal, 6, do despacho decisório. Tá, eu chego lá. No finalzinho dela, motivo da depois da tabelinha que tem aí. Qual é o volume? 3? Não sei qual que é o volume, o Rafael que sabe aí. Não, eu estou com o processo numerado. Não, mas você sabe qual que é o início do despacho decisório, não sabe? Sei, é o 429, folhas 429. Folhas 429, procura 429 aí, ô Zé, e vai na página 6 do despacho. Tranquilo, cheguei. Beleza. O TVF, né? Isso. Aí que contém diversos lançamentos de despesas com frete entre filiais e armazém, bem como despesas identificadas como locação de pallets, serviço de distribuição de mercadorias entre filiais, serviço de paletização de açúcar, serviço de transporte referente à retirada de pallets clientes. Isso aí a gente está falando de despesas de frete e armazenagem, tá? Tem tudo isso aí. Serviço de distribuição de mercadorias filiais, dentre outros, conforme documentos apresentados em 7/6 a 2/5. Ressalta-se que a previsão legal para acreditamento se dá apenas nas operações de venda. Os valores glosados referente à conta contábil tal, que é essa que a gente está vendo agora, encontram-se relacionados no anexo 6, que é parte integrante do presente termo de verificação fiscal. Então, quer dizer, não acho que haja reparo a ser feito nisso, até porque quando o recorrente coloca numa conta contábil transporte de produtos acabados, uma infinidade de operações aí que... Vinícius, eu estava pensando nesse processo, a gente tem que se ater, e nisso a gente concorda, a gente tem que se ater ao fato de que é um pedido de crédito. E do pedido de crédito é como se fosse, comparando o processo civil, uma ação ordinária, onde quem pretende o direito tem o dever de fazer a dialeticidade toda e juntar as provas. Ou seja, ele tem que alegar e provar. E de forma dialética. Ou seja, se nós não estamos entendendo, se a DRJ, a unidade não entendeu, a DRJ entendeu, e nós não estamos entendendo exatamente o que o contribuinte pretende, eu entendo que deve ser legado. É ônus de quem requer, nesse caso aqui, provar, e aí vem a dialeticidade, alegar e provar. Tá, mas você está dando até agora... Eu entendi que era o transporte para fim de exportação. Olha, então, inclusive, eu dou, Vinícius, só em relação ao serviço de transporte. O Rafa, ele no recurso voluntário, ele traz o laudo técnico depois ou durante, ou junto com o recurso? Ele traz durante.
Certeza? Porque não, ele está... Não, mas eu vi... Não tenho certeza. Vou olhar... Tá de forma separada aqui. Vou olhar aqui agora. Eu estou pensando o seguinte, esse caso aí, eu estou achando que não tem provas do negócio. Eu estou começando a acreditar, porque é muita... Ele pega uma rubrica e enche de coisa e depois ele não segmenta, não mostra para cada coisa que ele está se acreditando o que se trata realmente. Você está certo, Vinícius. Ele juntou o laudo depois. Ele juntou o laudo depois, está correto. Ok. Nesse caso, transporte de álcool e açúcar em exportação, eu repito, o ônus dessa dialeticidade toda de ser compreendida é de quem requer. Então o que a gente estava? A gente estava já mão de obra para manutenção da mecanização, transporte de resíduos. A gente estava a gente tirou o armazenamento. A gente está no serviço de transporte de álcool e açúcar para fins de exportação. É isso que a gente está agora. É o último ponto. E eu passo a negar, presidente. Você passa a negar? Por falta de provas. Então, eu vou tirar. Alguém quer dar esse? Então, está retirado já. Aqui na manifestação de conformidade não veio prova nenhuma. Tá. Aluguel de imóveis rurais. Peraí. Alguém discorda do aluguel de imóveis rurais? Não, então estou entendendo que todo mundo está dando. Encargos de depreciação, aí aqui eu deixo eu entender. É dar conta laboratório industrial e micro? Micro o quê? Que micro é esse? O nome da conta é essa. Mas, presidente, antes desse ponto, tem todo um capítulo de despesa por exportação que não está no dispositivo que está negando. Então, não está no dispositivo que está negando. Então, sim, mas tem que botar. Tudo bem, então você faz uma... Vou fazer um resumo. Faz um resumo e vê se alguém todo mundo já leu o seu voto. Se alguém quiser dar isso aí, me fala que eu vou colocar. Na despesa com exportação, também não há prova e não há dialeticidade desses argumentos. Ele junta num argumento só vários itens e não explica exatamente, nem explica minimamente. Algumas coisas a gente poderia até induzir, a gente não faz isso, mas algumas coisas que despesas de seguro, despesas de viagem, emissão de certificados, etiquetas, selos, nitrogênio, comissões, rolagem de container, eu não tenho como, a gente não tem como julgar isso dessa forma. Então eu nego o provimento e mantenho as glosas. Ok. Alguém quer reverter essas glosas? Não. Peraí, ele manteve a glosa, certo? Manteve a glosa. Alguém quer reverter a glosa agora? Não. Não. Então, tá. Então, o último são os encargos de depreciação da conta laboratório industrial e micro. Isso, a conta é essa, laboratório industrial e micro. É o laboratório onde se realizam as análises químicas da cana, do solo e do clima. Peraí, mas ele na manifestação ele não especificou, ele não traz uma defesa disso aí, né? Deixa eu voltar aqui. Não traz. É o mesmo motivo, é falta de prova e dialeticidade. A única... Isso mesmo, falta de dialeticidade, principalmente aí nesse caso. A DRJ deixou bem claro isso, não tem falta de dialeticidade. Se você vai considerar o laudo e também o recurso que ele não trata disso, é falta de prova. Ele começou a tratar dessas coisas e a especificar ponto a ponto quando ele juntou o laudo, que foi depois do recurso voluntário. Mas olha só, Zé, a manifestação de conformidade é cópia do recurso, o recurso é cópia da manifestação. Não, mas então não tem... Bom. Esse ponto aí, Rafael, realmente
falta de dialeticidade e de prova. Porque falta de dialeticidade por quê? Porque lá no recurso, lá na manifestação, ele foi falando daquelas máquinas agrícolas, etc e tal, e aí o DRJ fala assim, olha, na verdade só tem essas duas pontos aqui de depreciação que foram usadas. Ele não se voltou especificamente a elas. Além disso, não teve prova. Então, Vinícius. Você muda isso aí? Você vai mudar ou vai mudar, presidente? Eu mudo. Então você vai tirar os encargos de depreciação. Okay. Exatamente. Tirar. Então. Ok, então acabou os imóveis. Então não tem mais nada. Então com isso acabou. Método de rateio, que eu nego. O método de rateio você nega? Nego. Tá. Por quê? O que houve? Eu já nem me lembro. O método de rateio... O que ele pede? Como? O que ele pede? Por que você nega? Ele pede para que seja utilizado o método de rateio que ele empregou. Mas a fiscalização entendeu que o recorrente não possui sistema de contabilidade de custo integrado com a escrituração e aplicou o rateio proporcional. Ok. Alguém discorda dessa decisão do relator? Ok, então também foi negado. Então agora acabou. Então agora vamos ver aqui como a maneira que eu anotei o resultado depois dessa... Só fiquei vencido no combustível para transporte para exportação. Isso. Acordo dos membros colegiados, unanimidade de votos em rejeitar preliminar. No mérito, maioria de votos em dar provimento parcial ao recurso para reverter as bases referentes aos custos como ferramentas e materiais utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana e na destilaria de álcool. Movimentação de máquinas e serviços utilizados na colheita e no transporte de matéria-prima dos fundos agrícolas para a indústria. Com combustíveis para transporte de mão de obra para plantio, tratos culturais, colheita e industrialização, bem como de agrimensores, engenheiros, agrônomos e outros empregados qualificados em veículos próprios de terceiros. Com mão de obra para a pessoa jurídica para manutenção de mecanização industrial. O transporte de resíduos industriais de vinhaça pagos à pessoa jurídica. Com manutenção dos equipamentos industriais e com aluguel dos imóveis rurais. Vencidos. Vinícius Walker e Jorge quanto aos custos com combustíveis para transporte de mão de obra para plantio, tratos culturais, colheita e industrialização, bem como agrimensores, engenheiros, agrônomos e outros empregados qualificados em veículos próprios de terceiros. O relator, quanto aos custos com combustíveis adquiridos para transporte do produto para exportação. Designado Jorge para redigir o voto vencedor quanto à impossibilidade de aproveitamento dos custos com combustíveis adquiridos para o transporte do produto para exportação. E assim a gente termina. Oi? Tudo bem, vamos terminar. Depois tem um comentário aí. Acabou. Não. Com isso a gente acaba esse processo e eu peço para vocês interromperem a gravação e eu declaro o final da nossa sessão.